Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui visitando as novilhas na recria. Hoje é 4 de maio. Falta, pelo dia 15 de maio, completa 90 dias que eu estou na fase de engorda delas. Tenho sofrido um pouco, porque senti a falta de pasto. As bichas começaram a comer mais e o pasto faltou. Esses últimos dias eu tive que... último mês, na verdade, eu percebi que as bichas não estavam se desenvolvendo, não estavam ganhando o peso que eu esperava. Aí eu mudei a estratégia. Em vez de dar o 0,3%, eu comecei a dar uma ração de 1% do peso vivo. Mudei a fórmula, aumentei a quantidade de milho, aumentei proporcionalmente o farelo de soja, diminui o sal, mantive a mesma quantidade de núcleo e fiz uma ração 1% do peso vivo, quer dizer. Porque aqui a gente sofreu demais no último verão. Parou de chover no ano passado em abril, início de abril, e foi chover de verdade no início de dezembro, ou seja, mais de 6 meses de seca. E o capim ficou muito ruído, ficou muito comido, não ficou legal. Aí, com isso e as chuvas atrasando, as bichas em cima roendo o capim enfraqueceu muito mesmo. Aí eu tive que mudar a estratégia, senão não ia dar certo. Percebi que ia ter problema. Aí, quando eu comecei a dar ração, um mês atrás, as bichas começaram a melhorar. Começaram a melhorar mesmo. Começaram a depositar gordura. Começaram a depositar uma gordura, coberturazinha de gordura. Se desenvolveram bem mais. Agora, pelo dia 20 mais ou menos de maio, que eu estou precisando tirar elas. Esse capim aqui eu tinha reservado, ele está melhor que os outros. Coloquei no capim que está bom. E vou continuar dando a ração. Continuar dando 1% do peso vivo de ração. Para as bichas ter capim à vontade e complementar com a ração. E nesses últimos 15, 20 dias aqui, tentar colocar um peso a mais. As bichas estão boas no geral. Apesar de eu esperar que tivesse melhor. Era para estar melhor nesse período. Já chegando aos 3 meses de engorda. Era para estar bem melhor. Mas por causa da falta de pasto, elas não estão como esperado ainda. A gente já está em maio, né? Início de maio já é 4 de maio, como eu falei para vocês. A gente está nas últimas chuvas. Graças a Deus, esse ano o inverno está durando um pouco mais. Ele vai durar cerca de um mês a mais que no ano passado. No ano passado ele foi embora no início de abril. Ele foi embora. Mas agora a gente está em maio. E tem previsão de uma chuvinha ainda até o dia 10, alguma chuvinha aqui na nossa região. O que vai dar para manter o solo molhado e permite que o capim saia um pouco melhor, ainda sai alguma babucha de capim. Aí eu tô torcendo para que ainda continue dando essa chuvinha, até pelo dia 10 de maio, alguma chuvinha, que eu tiro essas maiores aqui. E torcendo para que o capim ainda dê uma rebrotadinha. Para eu ficando com menos, eu pretendo tirar umas... Acho que vai ter umas 40 no ponto de tirar. Eu tirando elas, eu consiga que o pasto ainda rebrote um pouco. Alguma rebrota para mim conseguir ir colocar as outras, as que ficarem, as menores. Ainda tem algum capim verde. Tem outro capim ali que eu tô vedando, que ele é um capim grande. Para daqui uns 15, 20 dias ele vai estar bom para colocar lá. Aí essas que ficarem, as menores, eu vou colocar lá nele. E colocando ração sempre. Essas menores, quando eu tirar essas aqui, eu vou diminuir um pouco da ração. No início eu vou diminuir um pouco da ração. Só nos últimos 2 meses que eu vou aumentar mais a ração. Eu vou colocar só em torno de 0,5% do peso vivo delas em ração por dia. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na luta, estamos na labuta, fazendo a nossa parte para as coisas darem certo. Se a gente está diante de uma situação ruim, por exemplo, da falta de pasto, a gente tem que tomar uma atitude. O que eu podia fazer? Substituir o pasto, procurar um substituto para o pasto. O que eu tinha? Ração.
comecei a dar ração para elas, para substituir o pasto, para conseguir com que o pasto saísse um pouco mais, para que desse uma folga no capim e o capim saísse. Aí, graças a Deus o capim melhorou. Esse aqui já tá bacaninha. Tô conseguindo colocar elas aqui hoje. As bichas estavam sentindo falta de um capim um pouco melhor. Tava comendo muito toco. Por isso que as bichas estão zero barriga. Elas comiam mais ração, estavam aguentando na ração. E quando tá aguentando na ração, o volume que elas comem é muito menor. E como o volume tá menor, a bicha não fica com barriga, a barriga fica pequenininha, tá? Ou seja, visualmente elas parecem mais finas, visualmente, mas tem muita influência do capim, delas não tá comendo muito volume. O volume tá sendo bem menor, porque o capim contém muita água, né? E elas comendo sua ração é só matéria seca direta. E elas não ficam com aquela barriga grande, não ficam com barriga. Se Deus quiser vai dar certo. Daqui pelo dia 20 de maio mais ou menos, eu pretendo vender elas. Já teve 4 pessoas, 4 compradores de gado aqui da região que me procuraram elas. Pediram preferência para comprar. Por causa da saída das novilhas, tem uma saída muito boa. O pessoal pode comprar tanto para abate quanto para matriz. As bichas têm uma saída bacana. Aí o pessoal já pediu preferência, sabe que eu tô criando na ração, que tornando uma carne com qualidade melhor. Sempre vacinei direitinho, criei no proteinado. Desde quando eu comprei elas, criei no proteinado baixo consumo, 0,1%. Ultimamente estou dando proteinado aqui um pouco mais, dei proteinado com 0,3% e ultimamente ração. Aí o pessoal sabe que as bichas vão terminar com qualidade boa. Por isso que eles acabaram pedindo preferência para mim, se fosse vender, para vender para eles. Aí tem chance de eu conseguir um preço menor por causa da saída delas. As novilhas têm uma saída melhor.